Melhor e Mais Justo, ao vivo pela web, pela Rádio Brasil Atual FM, discute o amparo à gestante no Brasil. Números que fazem diferença. Em 2011, o Brasil mostrou queda significativa de cerca de 20% no registro de mortes maternas por complicações na gestação e no parto. Foi o primeiro ano também do programa Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, criado para tentar garantir atendimento de qualidade a todas as brasileiras pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Desde a confirmação da gestação até os 2 primeiros anos de vida do bebê. Como vocês avaliam esse primeiro ano do programa e essa prioridade que começa a ser dada à saúde materna e ao parto pelo Rede Cegonha? Doutora Érica. Eu acho que está sendo oferecido um maior acesso, né? A paciente ela tem acesso ao pré-natal. Então, assim que ela tem uma desconfiança de que ela está grávida, ela tem esse direito de ir até o posto de saúde, fazer o teste de gravidez e rapidamente ela vai passar com uma enfermeira, né? E rapidamente ela vai ter acesso aos exames que o pré-natal exige, né? E as consultas, que podem ser com o médico, podem ser com a enfermeira também, né? Então, acho que nesse sentido, o acesso ao pré-natal tem melhorado bastante. Eu consigo ver, eu também trabalho um pouco na rede pública, já trabalhei mais, mas eu continuo trabalhando e eu percebo que o acesso tem melhorado, né? E isso, melhorar o acesso ao pré-natal é um dos fatores da diminuição da morte de mães ao parto, da morte materna ao parto. Pode ser considerado uma das variáveis ou não? Pode ser, pode sim. Existe um número mínimo de consultas aí de pré-natal, né? E a gente Quer sabe dizer, ter esse acompanhamento que é ter um esse fator. acompanhamento e fazer pelo menos 6 consultas durante o pré-natal, isso ajuda a diminuir a mortalidade materna e neonatal, com certeza. E o Rede Cegonha coloca em questão a questão da humanização do parto e das escolhas da mulher. Estou perguntando isso na seguinte direção, quer dizer, ok, a mulher pode hoje escolher pela cesariana, lá em discussão com o seu médico, e pode escolher pelo parto normal, em alguns casos, mas ela pode escolher outros tipos de parto, por exemplo, parto domiciliar, ou outras formas de fazer o parto, no hospital, não no hospital, parto de cócoras, parto na água, quer dizer, há várias técnicas para parir. Algumas eu ia falar hoje não, né, porque algumas não são modernas, são milenares, tá certo? E vem de outras culturas, etc. Há essa possibilidade, estou falando dentro do Sistema Único de Saúde, né? Porque obviamente que do ponto de vista particular, se a gestante tem grana, tem dinheiro, ela encontra isso no mercado, essas ofertas no mercado. Então, primeiro eu estou perguntando se há essa oferta, depois eu vou perguntar se vocês concordam que essa diversidade de possibilidades aconteça ou não. Doutora Cíntia, há essa oferta? Muito pouco. A paciente chega ao hospital, tem poucos hospitais que são para parto humanizado e ela não tem muita escolha. Desde que ela entra, ela fez o pré-natal na rede pública, ela entra no hospital da rede pública, seja ele onde for, pela Rede Cegonha, ou Mãe Paulistana, o que for, ela entra no hospital e nem sempre ela tem a disponibilidade de ser um parto humanizado, como, eu quero ter um parto humanizado, um parto normal. Infelizmente, não. Karina, você já tinha feito menção de falar, eu passei a palavra primeiro para a Cíntia, mas diz aí, essa oferta, ela não é de rotina, ela não existe ainda. Existem alguns hospitais estruturados, poucos hospitais estruturados, na questão do parto hospitalar, que oferecem à mulher uma banqueta para ela poder parir de cócoras, que oposições diversas no parto, que pode ser lateral esquerda, pode ser semi-sentada, pode ser que não seja a posição tradicional litotômica, porque eu falo para todo mundo, tenta fazer força numa posição litotômica, que é aquela deitada com as pernas naquela mesa. Naquela mesa. Né? Não dá, é horrível fazer força naquela posição. Então, os hospitais não oferecem, eles não oferecem nem o acesso ao acompanhante, que é um direito da mulher, né? Então, até para isso, elas têm que brigar, e brigar bastante, sendo que é lei que é de direito. Então, alguns hospitais oferecem o acompanhante, a posição de parto. Agora parece que tem um programa com casa de gestante ou casa de parto. Existem essas... Tem algumas casas de parto. Em São Paulo a gente tem 2 atuando hoje, que é a Casa de Sapopemba e que é na Zona Sul.
esqueci o nome, Monte Azul. Monte Azul. Que inaugurou recentemente. E aí, nessas casas de parto, elas têm muito mais autonomia, o acompanhante está perto, a posição de parto. São experiências piloto de uma forma de humanização do parto, é isso? Assim, na verdade, as casas de parto também existem, elas são muito perseguidas, se a gente pode dizer assim, justamente porque não tem profissional médico. O que tem profissional é o enfermeiro, auxiliar de enfermagem e algumas outras pessoas que compõem a equipe. Bom, isso tem sido uma outra polêmica, né? Quer dizer, as parteiras, as doulas, fazem parto, as enfermeiras fazem parto e há uma certa disputa aí, de posições, de concepções e até disputas corporativas no sentido de se seria obrigatório ou não a presença do médico nesse momento. Ou se ele pode ser um profissional de suporte, naturalmente, né? Se houver algum tipo de complicação, ele está a postos de algum modo. Érica, está fazendo assim com a cabeça, então entra na conversa. Como é que você vê essa polêmica? Se deveria haver um médico? Sempre e obrigatoriamente durante o parto. Olha, eu vou falar uma coisa, assim, eu acho que o que precisa, que eu sou favorável, eu acho que a escolha da mulher, você falou um pouco de escolha no começo desse bloco, né? Eu acho que a escolha em relação ao parto tem que ser realmente da mulher, né? Essa mulher, ela tem que estar bem orientada em relação a essas escolhas também, tá? Eu acho que os médicos e os enfermeiros deveriam trabalhar juntos, né? Deveriam formar uma equipe. É muito bom trabalhar em equipe. Eu tenho uma experiência muito boa, porque eu trabalho numa equipe hoje, né, que tem obstetras e tem enfermeiro, e a gente trabalha junto. E eu acho que isso é a melhor coisa que pode acontecer, tá? Então, você fala para mim, é melhor ter um médico? Eu acho que sim. Eu acho que é melhor que um médico esteja presente, com certeza, tá? Mesmo porque existem intercorrências, né? A maioria dos partos, eles são partos tranquilos, é verdade, né? E vão acontecer com nós, sem nós, independente de qualquer coisa, mas existem complicações que são inerentes ao parto. Né? Podem acontecer. Que podem acontecer, são raras, que bom, mas podem acontecer. E não são muito previsíveis. Então, é por isso que eu vejo a presença do médico como uma coisa importante. E você vai entrar depois no domiciliar, hospitalar, mas acho que já ficou meio clara a minha posição. Cíntia, já a gente volta a essa questão do parto hospitalar e ou domiciliar. Mas aí, é obrigatória a presença do médico? Acho que boa, ela é, mesmo que não precise dele, porque se precisar já está ali. Mas ela é obrigatória ou seria obrigatório? Eu estou falando aqui no campo de um lado de leigo, não sou médico, nem obstetra, nem enfermeiro, mas ao mesmo tempo vamos imaginar de um gestor público de saúde. E está projetando uma política pública de saúde, eu tenho que dizer, olha, eu vou ter que ter quantos médicos para cobrir tudo isso, eu preciso ter um médico para meia dúzia de equipes, por exemplo, de obstetras, ele está lá e eu estou aqui no meu BIP, no meu celular, se houver qualquer intercorrência eu corro lá. Ou ele necessariamente precisa estar lá, né? Ele precisa estar na sala de parto a hora que acontece. Quer dizer, há uma obrigatoriedade ou um trabalho em equipe com uma logística bem feita, sugere que você possa ter 1, 2, 3, 4 partos acontecendo no mesmo dia, naquela manhã, naquela tarde, e ter um médico acompanhando os 3 ou 4 ao mesmo tempo, por exemplo. Estou pensando do ponto de vista de otimizar a possibilidade da saúde pública. Né? Como é que você vê? É obrigatório não? Para cada parto, um médico, lá, um enfermeiro, uma equipe naquele parto? Não, ou é possível? Na verdade isso nem acontece. Quando nós estamos em hospital de plantão, a gente dá conta de 1, 2, 3, 4 partos acontecendo ao mesmo tempo. Não nós, a enfermeira, o residente, alguém conduzindo, e você está ali. Então, a necessidade de ter para uma paciente, eu acho que não é. Tá. Agora, você ter a equipe responsável, isso é muito ruim, porque aqui no Brasil isso é cultural, porque nos Estados Unidos, eles têm equipe de médicos. Então, e aqui é uma coisa meio egoísta, é só um médico. E esse negócio de trabalhar em equipe não funciona aqui no Brasil, porque um quer sempre ser mais do que o outro. E isso é muito gostoso, você poder contar com a outra pessoa. E nos Estados Unidos, eles trabalham, por exemplo, cada paciente tem 5 médicos. Ela nunca sabe com quem ela vai ter o parto. E aí, no dia do parto, o que acontece, pode ser que seja fulano A, B ou C, mas ela está preparada para uma equipe. E no caso, a gente poderia trabalhar médico, obstetra, uma enfermeira, uma doula, junto, mas não precisaria ser 1 para 1.
Poderia ser todo mundo junto para as pacientes. Ok, aí você está falando de uma coisa, vou entrar já então na polêmica do parto domiciliar. O CREMERGE recentemente soltou uma proibição aos médicos de fazerem atendimento à gestante, fazerem parto domiciliar, fazer parto em casa. O que vocês pensam disso e como é que vocês veem a possibilidade do parto domiciliar? Érica. Bom, é o seguinte, de novo, eu volto a falar que eu acho que a escolha é da gestante, né? E assim, eu tenho minha visão, porque a gente sempre quer que o parto seja tranquilo, num ambiente tranquilo, né? Que a família seja respeitada, esteja presente, né? E que traga conforto, mas acima de tudo segurança, né? E quando a gente fala de segurança, a gente sabe que os riscos existem, tem riscos que são inerentes ao parto, posso citar alguns. Por exemplo, a atonia uterina, que acontece logo depois do parto. E que é? É um amolecimento do útero, o útero que não contrai, hemorragia, que pode culminar com óbito materno, né? Esse é um deles. E inerentes ao próprio parto, o prolapso de cordão, que seria quando rompe a bolsa e o cordão vem primeiro, e tem que ser feita uma cesárea de urgência. Não tem como você esperar muitos minutos. Descolamentos prematuros de placenta e o próprio sofrimento do bebê, né? Que nessas situações a gente pode ter que utilizar um FORSP ou um vácuo extrator, que é pouco utilizado no Brasil, ou até a cesárea mesmo, né? Então, frente a esses riscos, e também pela necessidade, então, de você ter um transporte rápido dessa mulher para o hospital, existem estudos mostrando que esse tempo seria de aproximadamente 15 minutos, que você teria que ter 15 minutos para essa mulher estar sendo operada, né? E nós estamos falando de São Paulo, né? Que a gente não tem essa facilidade, a gente não tem esse acesso e essa garantia. Então, por conta de todas essas questões, eu sou favorável ao parto hospitalar. Um parto hospitalar, humanizado, isso é possível, né? Existem dificuldades, mas existem também possibilidades. A gente tem que trabalhar em favor disso. Karina, já sei que tem outra posição, porque inclusive faz parto domiciliar, tá certo? Eu acompanho parto domiciliar com uma colega, uma obstetriz, e a gente trabalha com equipe, com alguns médicos de retaguarda. Então, são médicos que têm ciência de que estou acompanhando, vou entrar no trabalho de parto, se eu precisar de alguma coisa, a gente se fala. O seguinte, qual é o que eu vejo, que também não é só o meu ponto de vista, são coisas comprovadas. A gente sabe que no trabalho de parto, quanto mais a gente mexe, mais problema traz. Então, assim, se você coloca ocitocina, que é uma medicação que induz trabalho de parto, aí sim você pode tem um risco maior de ter atonia uterina, que é o relaxamento do útero, como a Érica falou. A gente sabe que manobras, se eu for romper a bolsa antes do hora, ela sim pode ter o prolapso de cordão, como ela falou. Então, o que é o trabalho de parto domiciliar? É não fazer nada, é acompanhar a gestante, é fazer massagem, é auscultar o coração do bebê, saber se está bem, avaliar a contração. Então, a contração que a mulher está tendo e o coração do bebê, se eles estão num bom ritmo, se está sintonizado ou não. A dilatação eu faço muito, eu vejo, acompanho, não faço toque de rotina, porque a gente sabe que o exame vaginal de rotina causa edema de colo e pode causar laceração de colo de útero. Então, a gente faz o mínimo de intervenção possível. Porque quando você começa com uma intervenção, é chamado, entra na cascata de intervenções. Então, se eu faço analgesia, provavelmente eu vou entrar com ocitocina, que é para conduzir o trabalho de parto. E aí ela não vai poder ficar deitada, não vai poder ficar sentada, não vai poder caminhar. E aí você vai entrando em várias intervenções com a gestante. E aí deixa de ter o parto natural, certo? Então, o parto domiciliar é aquele parto que realmente ele é tranquilo. Ele é aquele parto que ele é acompanhado. E eu tenho que ter a condição de avaliar e de prever, sim, uma intercorrência. Então, o coração do bebê deu uma desacelerada, eu não vou ficar em casa, a gente vai para o hospital. Então, um trabalho de parto longo, sei lá, as contrações não estão evoluindo, a dilatação não está evoluindo, a gente também vai para o hospital, como já aconteceu algumas vezes, certo? Então, a gente consegue prever. Eu nunca tive que... minhas colegas já tiveram que transferir gestante rápido, e não foi gestante, foi pós-parto, por
por hemorragia, por placenta que não estava dequitando, e aí teve atendimento pronto, porque daí a gente já liga para o hospital e fala, ó, tô indo com a mulher assim, assado, e eles já estão esperando a gente. Então, eles estão chega rápido. E já tem hospital de referência, quer dizer, já quando você trabalha-se parte com... de um parto domiciliar, você não vai falar assim, vou lá para casa, vou lá fazer parto da mulher. Então, assim, de louca, como a Ana Cris fala assim, vou com um massinho de erva e medo de paninho quente. Não vou assim. Eu vou estruturada, eu sei onde que é o hospital mais perto, eu sei o que eu tenho que fazer, quem é que eu vou chamar se precisar de intercorrência, se tiver alguma intercorrência. Se eu não conseguir ir para esse hospital, qual que é o outro hospital? Então, é o plano A, que é o parto domiciliar, o plano B, que é o hospitalar, o plano C, se aquele hospital não der certo, entendeu? Então, a gente tem toda uma rotina, toda uma estrutura. Para quem não está acostumado, para quem tem muito a visão do hospitalar, eu até entendo. Mas eu só consegui entender o que era realmente parto domiciliar depois que eu comecei a prática. E que realmente muda totalmente a figura, sabe? Se a gente falar assim, esse bebê não vai nascer no hospital, muitas vezes nasce em casa. Por quê? Porque ele roda direitinho, que são as dificuldades que a gente tem, às vezes, no trabalho de parto. A gente muda muito a mulher de posição, fica agachada, fica na posição de 4, vai para o chuveiro, volta do chuveiro, entra na banheira ou na piscina, que se ela não tem a disponibilidade de banheira, se compra uma piscina inflável, se enche de água quente e coloca a gestante lá. Então, assim, é muito tranquilo e é muito gostoso de acompanhar. As casas de parto, elas têm a ambulância na porta e elas são perto dos hospitais de referência. Então, eu não vejo problema nenhum de você ter casas de parto só com enfermeira obstetra ou com obstetriz. E com médico na retaguarda. Eu preciso fazer mais um intervalo, eu sei que eu não ouvi a Cíntia sobre isso. Na volta, eu vou querer ouvir também a Cíntia sobre isso. A gente já volta com o último bloco do Melhor e Mais Justo. Não sai daí.